Nesse vídeo eu queria dar algumas dicas para você que quer construir a sua casa economizando. Se você for inscrito, deixe seu like, sempre comente, deixe os comentários que você achou. Se você quer construir a sua casa, se você quer construir para alugar, se você quer construir para vender, se você quer fazer investimento imobiliário, as informações para contato estão na descrição do vídeo. Você pode entrar em contato direto comigo para a gente conversar um pouco mais sobre isso, tá bom? Esse vídeo é dedicado a pessoas que querem construir a própria casa, mas também para pessoas que querem construir como investimento, seja para aluguel, seja para venda ou algum outro investimento imobiliário, tá? Nesse caso, a gente está falando de construções na prática, a gente está falando da obra física, tá? Como é que você vai economizar em uma construção? As dicas são muito simples, tá? Mas eu tenho certeza, muitas pessoas não fazem isso e o custo da obra, quando você não faz isso, é sempre muito maior do que o valor planejado, tá? Muito bem, então o primeiro passo é você planejar o que é que você vai construir. Tá? Você já sabe o que é que você vai construir? Você vai construir a sua própria casa? Você vai construir a sua própria casa como investimento? Você sabia que tem diferença? Tem diferença tanto na escolha de materiais, tá? Quando você vai construir a sua casa, para você mesmo, talvez você quer colocar alguma coisa que seja diferente de um padrão, mas que seja para você uma coisa muito interessante. Né? Acontece que nem sempre aquilo comercialmente vai funcionar. Né? E aí quando você coloca uma coisa diferente de um padrão, você está colocando para você mesmo e não para o mercado em si. Você vai construir a sua casa para vender? Você vai esperar ela valorizar até vender? Você sabe que, por exemplo, você pode construir um imóvel gastando, talvez, muitas vezes, menos da metade do valor do que se você fosse comprar um imóvel pronto. Né? Então você constrói, você gasta talvez até menos da metade do valor desse imóvel e você pode ficar com esse imóvel para você, né? Até você ter nele uma proposta para que seja vendido por um preço de mercado. Isso é usar, por exemplo, a casa própria como um investimento. Você constrói a sua casa gastando menos da metade do valor de mercado e coloca ela no mercado para ser vendida por um valor de mercado e mora nela enquanto ela não é vendida. Isso é uma forma de investimento, usar a casa própria como investimento, tá? Você vai construir para alugar? Se você vai construir para alugar, você sabe que existem muitas vantagens na construção de imóveis para locação, como, por exemplo, o tipo de acabamento. Se você vai construir casas para alugar, ou se você vai construir tipos específicos de imóveis para alugar, pequenos edifícios, prédios de kitnets, flats, etc., você não vai necessariamente usar todos os acabamentos. Você pode alugar um apartamento inacabado e, posteriormente, fazer os acabamentos com o próprio recebimento dos aluguéis. Né? Conforme os inquilinos vão saindo, você vai terminando aquelas unidades que ainda não estão prontas. Né? Então você aluga mesmo sem estar pronto. Mas você também pode usar acabamentos mais simples. Se os imóveis são para locação, por que não usar acabamentos mais comerciais? Usar materiais de construção mais comerciais naquela obra. Você pode fazer isso. Então tem uma vantagem muito grande em imóveis para locação. Você não precisa necessariamente acabar o imóvel para alugar. No caso, por exemplo, de lojas comerciais,
normalmente se aluga a primeira locação no próprio tijolo, né? E a pessoa faz, a loja que entrar naquele ponto vai fazer a decoração, os acabamentos de acordo com as necessidades do layout da própria loja, né? E você pode usar acabamentos mais simples, você não precisa ter um acabamento de primeira em imóveis para locação, né? Tanto a forma de fazer como os materiais em si. Pode ser uma coisa feita um pouco mais simples, né? Então essas são as vantagens de imóveis para locação, tá? Você vai fazer imóveis para venda, a mesma coisa. Muitas coisas você não precisa fazer, tá? Você pode deixar acabamentos de granito por fora, você pode deixar peças de acabamento mesmo, como torneiras, como louças, metais, muitas vezes até mesmo luminárias, você pode deixar fora desses custos de obra e vender o imóvel para que o comprador faça instalações desses acabamentos, tá? Isso é muito comum. Ou mesmo fazer com acabamentos padronizados. Digamos que você vai construir um prédio com 20 apartamentos para serem vendidos, né? Veja, os 20 apartamentos terão o mesmo acabamento. Então você pode comprar esses acabamentos mais simples ou pode comprar esses acabamentos em um padrão médio, mas comprar em quantidade. Você pode negociar a quantidade desses materiais, o que faz com que a obra fique mais barata. Você pode negociar, inclusive, para empreitar os serviços de execução desses materiais em quantidade, porque você tem mais unidades para fazer, né, a serem construídas, né? Então existem vantagens em todos os tipos de construção, tá? Mas uma dica para todos os tipos de obra, para que você economize na construção, é planejamento, tá? Então, a primeira coisa é o planejamento. Você já sabe o que fazer, você já sabe como fazer. Aqui a gente está falando sobre método construtivo, tá? Como fazer, qual o método construtivo, qual tipo de acabamento, para qual finalidade, você já sabe onde fazer. Tudo isso faz parte do planejamento. Feito o planejamento, você já sabe o que fazer, como fazer, quanto quer gastar. Agora você vai fazer os projetos de engenharia da sua obra, que são muito importantes. Para quê? Para que você faça não só pelos projetos em si, para a execução da obra, mas para que você faça um planejamento, você faça um levantamento quantitativo de materiais e serviços a serem executados naquela obra, tá? Com esse levantamento de materiais, esse levantamento quantitativo de materiais e de serviços, você pode negociar tanto materiais como forma de pagamento, onde comprar. Você pode comprar em distribuidoras produtos que você não vai precisar de imediato, você pode comprar em quantidade, você pode negociar materiais por quantidade, né? E você pode negociar também serviços, tá? Procurar prestadores de serviços que se adequem mais à proposta que você quer implementar. É um imóvel para locação, você não precisa do melhor profissional de acabamento, você pode ter um profissional mais simples, que seja mais rápido, tá? Você vai fazer uma casa para você, procure alguém de confiança, mas negocie com ele para trabalhar não exclusivamente no seu imóvel, porque algumas coisas você pode subempreitar, você pode chamar terceirizados, você pode chamar pessoas para te ajudar e fazer. Você pode negociar com ele para que ele trabalhe, por exemplo, se é, por exemplo, um profissional que trabalha registrado em uma empresa durante a semana, ele pode trabalhar para você final de semana quando você tiver essa necessidade, quando você tiver essa demanda, né? Formas de contratação de mão de obra. Muitas vezes você é uma pessoa física, você não é uma construtora, você não tem sequer a possibilidade de contratar alguém por CLT. Então você vai ter que ter
o levantamento quantitativo de serviços que você vai precisar, da quantidade de mão de obra que você vai precisar para executar cada serviço, para que você negocie isso por empreitada com algum profissional. Ou, se você vai trazer um profissional pago a dia para a sua obra, você precisa saber o quanto é que ele tem que fazer para que você fique dentro do planejamento. Estando dentro do planejamento ou abaixo, você sempre vai ter economia na obra. Por quê? Porque você, fazendo os projetos de uma forma otimizada, com projetos pensados na estrutura, com uma boa distribuição de cargas, com um bom conceito estrutural já implementado no projeto arquitetônico, você já vai ter uma obra otimizada. Feito os projetos, você fazendo o levantamento quantitativo de materiais e serviços, você já tem a previsibilidade, um cronograma físico e financeiro da obra, onde você precisa estar sempre abaixo. E aí você, mantendo aquilo, você executando aquilo, você seguindo aquilo, você sempre vai estar dentro do planejamento da obra. E aí não tem erro, a sua obra ela sempre vai ser mais barata do que o planejado. Né? Se todos os serviços, se todas as etapas da obra você mantiver dentro do cronograma, você mantiver dentro do preço, dentro do custo estimado, você vai ter uma economia na construção. Então, as dicas são muito simples, ao mesmo tempo, poucas pessoas fazem. Planejamento, projetos detalhados, otimizados, ou seja, já feitos, pensados para a economia da construção, um levantamento quantitativo de materiais e serviços a serem executados e sempre manter a obra dentro daqueles valores e daqueles prazos e daqueles serviços planejados. Né? Comprando materiais na quantidade certa, comprando em locais certos, comprando em quantidades, negociando desconto por quantidade, negociando prazos, negociando mão de obra. Com certeza, no final da sua obra, você, seguindo etapa por etapa de cada serviço a ser executado, executando da forma correta, com certeza a sua obra vai sair muito mais barata do que você planejou inicialmente, tá? Para isso você precisa saber o que fazer, como fazer, com qual finalidade fazer, onde fazer, planejar da forma correta, fazer os projetos da forma correta e com levantamento quantitativo de materiais e serviços e seguir passo a passo aquele cronograma previsto dentro dos custos previstos. Tá bom? Quer construir? Você vai construir a sua casa, você vai construir para alugar, você vai construir para vender, você tem alguma ideia de investimento imobiliário ou você quer boas ideias sobre investimento imobiliário, tanto para locação quanto para venda, entre em contato comigo. As informações para que você entre em contato comigo estão aqui na descrição do vídeo. É só você abrir a descrição do vídeo, você vai ter as informações para que você entre em contato comigo para a gente conversar mais sobre isso, tá bom? Por esse vídeo é isso. Compartilhe esse vídeo com algum amigo que você acha, que você sabe que tem interesse nesse tipo de conteúdo. Até mais!